Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a MMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para aquele bate-papo leve aqui do almoço, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo esses nomes para pensar sua carteira de investimento, conversando com gestores, participantes do mercado, órgãos reguladores, e hoje nós vamos bater um papo aqui com Jaime Carvalho, cofundador da Super Rico. Vamos bater um papo sobre planejamento financeiro, sobre carreira no mercado financeiro, um pouquinho da trajetória aqui do Jaime, tem muita história para contar também. Jaime, prazer receber você aqui no Você com o Dinheiro de hoje. Felipe, obrigado pelo convite. Espero ajudar nessa discussão de investimentos, planejamento financeiro, educação financeira e carreira. Acho que tem muita coisa para a gente falar. Eu queria começar, já você é parte do conselho da Planejar, você está olhando esse mercado de óticas diferentes há bastante tempo. Eu queria já começar correndo. Para onde vai o mercado financeiro em termos de planejamento? Quem é o profissional de mercado financeiro do futuro no Brasil? Perfeito, Felipe. Eu acho que perfeito. Essa pergunta não podíamos começar melhor. Eu acho que nós temos que entender como que chegamos aqui, né? Eu acho que o mercado financeiro passou ali por um período de novos entrantes, e agora você tem entrantes saindo e os players meio se consolidando, os modelos se consolidando, o banco tradicional, a assessoria, as consultorias surgindo, e agora as empresas de planejamento, como, por exemplo, no meu caso da Super Rico. E a Planejar vai ter um papel muito especial nisso tudo, porque ela é uma certificação. Embora seja uma certificação de planejamento financeiro, ela não prepara apenas planejador financeiro, ela dá os padrões para o exercício de uma melhor atividade no mundo de gestão de finanças pessoais dos clientes, que vai muito além de investimentos. Vai a questão de seguros, vai a questão de tributação, vai a questão de sucessão, vai a questão de como que você trabalha com as ansiedades, com os objetivos. Agora no currículo vai entrar a questão de novas tecnologias. Então o profissional do futuro, para mim, não é mais importante você trabalhar numa instituição que tem os melhores produtos, porque todas as instituições hoje têm todos os produtos. O profissional de investimentos no futuro é um profissional que está pronto para entender o cliente em todas as suas necessidades. Daí que a certificação CFP é uma certificação importante, tem outras certificações importantes, e na verdade o profissional vai ter que buscar todas elas, porque os clientes são diferentes. Então o profissional do futuro é um profissional mais holístico, enfia mais a mão na massa. Não é simplesmente ligar e falar, eu tenho essa taxa. Você comentou de entender o cliente, você teve uma passagem por private, por áreas de grandes bancos, né? E eu queria provocar um pouco justamente sobre essa dinâmica que você comentou dos novos entrantes, formação a história de construção do agente autônomo como um caminho capilar a você ter alguns serviços justamente de distribuição de produtos distintos que ainda não existiam antes, quando o produto era distribuído pela própria instituição, e geralmente o produto da própria instituição para o cliente da própria instituição. Nesse olhar, essa composição dos diversos perfis de clientes, como o pensar o planejamento financeiro aparece em cada segmento de cliente, desde o cliente private até o cliente de varejo, como dar acesso a esse pensamento, como dar acesso a esses produtos, mas sobretudo existem diferenças na forma de olhar investimento e planejamento financeiro para cada um desses estratos de renda? Sim, acho que a pergunta é bem ampla, né? Vamos pensar o seguinte, o mercado de assessoria, o antigo agente autônomo, ele cresceu como um mercado de distribuição. Ele cresceu, eu era executivo de private, né, no começo da década passada, quando nós víamos surgir alguém ali que era XP, falava, poxa, esse cara tem um negócio legal, né? E virou o que virou, e ela democratizou o mercado, e ela cresceu, de fato, esse mercado cresceu, por pura ineficiência no modelo tradicional. Porque o modelo tradicional vendia exatamente menos produtos.
E o que a XP, ou BTG depois, hoje a Safra Invest, tanta gente, a Guide, Genial, cair no risco de falar, agora tem que falar todo mundo. O que esses caras fizeram? Eles trouxeram a oferta do private para o varejo. Os fundos já existiam, né? Mas o que eles fizeram foram pegar os produtos do private e trazer para o varejo. Então, na distribuição de produtos, isso aconteceu. O que não aconteceu? Não conseguiram ainda trazer o serviço private para o varejo, né? Por quê? Porque o serviço private vai muito além de investimentos. Ele vai no entendimento do seu cliente, na questão de assessoria, né? Na questão de entender a questão de sucessão, de formação de novos herdeiros. O serviço do private é bastante completo. As assessorias hoje já tem uma segmentação, tem muita assessoria trabalhando no mercado private, fazendo esse trabalho muito bem feito já, mas ainda não é a grande maioria. Então você tem aí um espaço, né, para ser conquistado. Quem também está conquistando esse espaço são os consultores, né, de valores imobiliários, aonde primordialmente eles têm uma vantagem, porque a democratização do mercado de investimento foi tão profunda que o cliente hoje não sabe muito bem onde ele está, né? A coisa A não fala com B, porque o produto A ele tem na casa 1, o outro ele tem na casa 2, é por isso que ferramentas como com dinheiro de consolidação viraram uma ferramenta extremamente importante para o mercado, né? Porque junta isso tudo numa carteira, né? Então o cliente está meio perdido, a consultoria consegue falar com todas as instituições, né? E aí vem a empresa de planejamento, que eu acho que ela não está fora da sua hora. Ela não teria existido sem ter existido a democratização do mercado de investimentos. Porque a dor no mundo de investimento não existia. O cliente, por muito tempo, acreditava que o problema da carteira de investimento dele era produto. No começo lá era. Mas depois ele começou a perceber que não é simplesmente um call de um gerente. Porque o que o banco oferta hoje é o que a assessoria oferta. E o cliente começou a perceber de que não é simplesmente trocar de instituição que vai resolver o problema dele. É alguém que entenda a vida dele. Eu acho que é por isso que o planejamento financeiro é tão importante e é por isso que eu acho que as consultorias já têm um pouco desse espírito, as assessorias estão trazendo um pouco mais desse espírito e os bancos pararam. Os bancos continuam com esse espírito, com esse olhar de planejamento financeiro, muito ainda no private, com exceção de um ou dois muito importantes players que têm aí na sua grande maioria uma formação de planejadores. Mas o mercado está ficando, eu acho, melhor para o investidor. Você falou do investidor e do planejamento ser justamente essa questão mais ampla. O olhar private olhava para sucessão, olha para proteção, olha para seguros. Como o próprio... A gente está falando aí da visão do profissional para o mercado. Mas como a pessoa física que está contratando esse serviço, o que a gente pode sinalizar para ela, para que ela reflita sobre sua vida financeira de uma forma diferente? O que ela tem que olhar para além de qual produto de investimento ela vai comprar? Também essa para mim é super importante, né? Porque a gente está sempre muito olhando na nossa visão de player de mercado, né? Mas, cara, o que interessa no final é o cliente, né? Nós temos aí uma grande população endividada, você tem uma grande quantidade de investidores ainda em produtos que não têm a rentabilidade adequada. Então, você fala assim, onde que a gente está falhando? Né? E a pessoa física, por que ela não está enxergando isso? Né? O primeiro tema é o cliente perceber que finanças vai muito além de investimentos. Né? E é por isso que eu empreendo hoje numa empresa de planejamento. Quando eu empreendo numa empresa de investimentos, eu tenho talvez 17%, 15% da população que são investidores. Eu, quando empreendo numa empresa de planejamento e finanças, eu tenho 70%, 80% da população que tem ali capacidade de ser meu cliente. A pessoa física, ela começa a perceber que, e essa é a realidade, né? Quando ela sai um pouco daquele universo que é ingênuo, de que, gente, eu vou ficar rico no curto prazo investindo meu dinheiro muito bem, e isso nada mais é do que aposta, né?
Quando ela começa a se tocar disso, ela começa a se tocar de outras coisas. Qual é a diferença para um cliente? Se o patrimônio dele cresceu por ter ganho R$100 a mais no investimento com mais risco, ou por ter economizado esses R$100 em impostos utilizando uma solução fiscal dentro da lei que permitiu com que ele tivesse R$100. São os mesmos R$100. Só que eles vieram de lado diferente. Só que o outro veio com muito menos risco. Né? Então, acho que começa a ter essa percepção. Então, o cliente hoje da Super Rico é um cliente, primeiro, que está preocupado com as suas finanças. Ele está preocupado em entender por que o dinheiro dele não cabe. Né? E muitas vezes o problema não está em corte de despesa, muitas vezes está na receita. Tá? O cara tem uma receita baixa, então também tem um convencimento da pessoa que a vida que ela pode levar é aquela. Né? Para depois você transformar esse cara num investidor. Né? Esse é um dos clientes. O outro cliente é o investidor que se desiludiu com tudo que ele viu. Era o cara que comprava CDB só a preços ruins, do banco no varejo, e aí de repente veio a assessoria, agente autônomo, trouxe para ele de fato um produto diferente, aí o assessor dele trocou de assessoria, ligou e levou outro produto, e o cara se viu com os 3 produtos na carteira, e a carteira não anda, e ele falou, poxa, o problema não era produto, o problema é mais complexo. Então, do lado do cliente, pessoa física, eu acho que está existindo esse amadurecimento da pessoa, de entender que, eu quero ter alguém que olhe minhas finanças como um todo. Eu costumo dizer que, como eu disse já aqui, que o que foi feito no mercado de assessoria, eles trouxeram a oferta private para o varejo. O que o mercado de planejamento vai fazer, está fazendo, é trazer a oferta do family office para o varejo. É alguém que olha a sua vida como um todo. Né? Com todos os desafios de fazer isso em escala, com clientes menores, custos, formação de pessoas. Mas para o cliente, é um mercado muito melhor. Você comentou de formação de pessoas. Tem um ponto que construir o entendimento de pessoas é um pouco menos... Vou dar um passo atrás. Existir a oferta de produtos diversificada, como aconteceu, veio de tecnologia. Você pode, por exemplo, comprar um fundo num home broker ou algo que se assemelhe. Né? Agora, entender como uma pessoa pensa, quais são as aspirações dela para montar um planejamento de renda, não dá para colocar um home broker para fazer. Então, como é que você capilariza esse serviço de MFO, dada a trava de escala, que é sentar e conversar e entender o cliente. Como é que essa ponte, como é que você consegue quebrar um pouco dessa barreira de custo, da essência de sentar e levar tempo com o seu cliente? Então, a visão cliente é uma visão, né, é super importante o negócio, mas é uma visão que exige que você tenha muitos recursos, né? Ou seja, atender o cliente na sua plenitude é caro. Né? O sonho do cliente que se serve na tecnologia é um sonho das empresas de investimentos e não necessariamente do cliente. Tem a questão geracional. Eu acredito muito que essa nova geração vai se servir de forma tecnológica melhor. Mas quando você fala ainda numa geração mais parecida com a minha, e no Brasil quem consegue acumular dinheiro está acima dos 40, né? Eu já estou quase perto dos 50, então, e é esse cliente que consegue acumular dinheiro, esse cliente quer o atendimento de pessoas. Né? A solução que é o que eu vejo e que é a que a gente está adotando na Super Rico é uma solução de transformar esse profissional quase num Robocop. É a tecnologia embarcada na pessoa. Ou seja, aqueles processos que a tecnologia ajuda, que eu posso usar um consolidador, que eu vou poder usar o Open Bank para trazer os dados, que eu vou poder coletar informações desse cliente através de uma gamificação que converse melhor com ela, que não seja aquele suitability quadrado, chato que a gente fazia até pouco tempo atrás.
né? Porque você lia a legislação e falava, é isso que tem que fazer. Isso tudo vai servir de componentes e agora com a inteligência artificial também ajudando a responder o cliente de uma forma mais rápida, capturando, dando mais elementos para esse planejador. Mas no final, isso tudo é ferramenta. No final, você precisa de pessoas. Porque eu já tive algumas visões do que é dinheiro na vida, né? Seja na minha carreira, seja atendendo clientes muito ricos. Eu era head numa área do ultra-high, a gente atendia clientes acima de 50 milhões, né? E quando você vai para um lado de atender um extrato social maior de pessoas, você percebe que o dinheiro é simplesmente uma ponte. Ele carrega o sonho do valor presente para o futuro. Então, é por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade ao cuidar da carteira de investimento do cliente. Você está pegando os sonhos daquela vida daquele cliente, né? Agora, você precisa de pessoas, porque as pessoas têm que discutir com o cliente se esses sonhos são factíveis. É muito comum você pegar a empresa de planejamento, um cliente que lista, eu quero fazer isso, quero ter esses objetivos. Alguém tem que falar para ele, às vezes, que o dinheiro não dá. Falar, olha, a ponte não vai chegar até lá. Vamos pegar aqueles que são essenciais para a sua vida? Só que isso é igual psicologia, é igual psicólogo. Cara. Você manda o cara para casa, vai pensar. Então não é um processo, o cliente não compra um planejamento de um dia. É um processo de um ano, um processo de mais. O cliente vai amadurecendo aquilo, vai discutindo com a esposa, vai discutindo com o companheiro, vai discutindo com a família. É um processo, o Gustavo fala muito disso, o nosso sócio Gustavo Cerbasi. É um processo de família, né? O dinheiro tem que te trazer felicidade. Então você olha essa questão com mais cuidado quando você está nesse lado de atender pessoas, mas é extremamente gratificante. O planejamento vem desses objetivos, né? De concretizar os objetivos e de gerir o inesperado também. Daí vem um pouco de pensar seguros também, né? Proteção, falando um pouco, misturando um pouco os assuntos dos produtos também, de como quem está pensando no planejamento financeiro pode usar justamente essa parte de seguros de proteção como componente para a composição de renda. Em que momento até que momento do seu equilíbrio é importante você ter um seguro de vida, por exemplo? Como é que você organiza as suas fases da vida para que esses produtos financeiros atendam às suas necessidades de ciclos? Esse é outro tema fascinante. A gente procura trabalhar isso lá com o que a gente chama de uma curva de vitalidade financeira, que é uma ferramenta muito parecida, inclusive no Com Dinheiro tem uma ferramenta de simulação, né? Existem várias delas no mercado, né? Porque eu acho que a primeira coisa super importante num planejamento financeiro é você trazer a dimensão do sonho. Que é assim, o cara chega para você e fala, quero viver com 10 mil reais quando me aposentar. Perfeito. Deixa eu te mostrar quanto você tem que ter. Deixa eu começar a mostrar para ele o tamanho do desafio, né? Só que esse dinheiro é passível de você juntar todo mês, só que ele vai ter esse dinheiro lá no final. O tema todo é o que acontece ao longo deste caminho. Então eu te dou um exemplo. Um cliente que queira guardar dinheiro, tem 2 filhos, hoje com 5 anos, para fazer a faculdade dos filhos, pagar a faculdade dos filhos. Ele se vê ativo, trabalhando para pagar o colégio, mas ele está com uma preocupação da faculdade. Vai acontecer em determinado momento, se ele está num cliente que já começou a acumular renda, eventualmente já comprou um imóvel, a renda disponível dele ainda não será suficiente, por exemplo, daqui 5 anos, e portanto as crianças vão ter 10 anos, ou daqui 10 anos que eles vão ter 15, talvez ele não tenha acumulado ainda o suficiente para ele pagar aquela faculdade. Ele tem outros patrimônios, né? Aí o que tem que ser pensado assim, cara, eu preciso proteger esse gap, que é o gap enquanto você não tem o dinheiro. Aqui cabe muito bem o seguro, tá? Tem outras características que a gente usa muito bem o seguro, a questão de sucessão, a questão inclusive de reserva de emergência, por que não ter um seguro como uma das formas de se aconteceu algo, não é aquela reserva se eu parar de trabalhar simplesmente, mas é aquela reserva que eu parei por conta de acidente. Então o seguro cabe muito bem nisso. Um outro exemplo
ainda nesse caminho, né, é aquele cliente que tem renda, é um cliente ativo. Imagina o cara é esportista, o cara é um militar de alta patente, pô, tá sempre com o corpo em dia, 50 e poucos anos de idade. O militar não é um bom exemplo porque é um funcionário público, né? Então vamos pegar um profissional, um médico, sempre boa idade, está sempre muito bem de saúde, tem um dinheiro guardado, tem um custo de vida alto, ele sofre um acidente. Sofre um acidente, para de trabalhar. Este cara, possivelmente, é quem mais precisa de um seguro. Por quê? Porque ele tem patrimônio, mas talvez o patrimônio não vai ser suficiente para sustentar ele, né, se ele ficou com condições de viver, o resto da vida. Principalmente se ele for um cara muito esportista que vai viver muito. Né? Esse cara é o cara que precisa ter um seguro. Então, muitas vezes, é meio trágico isso. Mas você precisa de um seguro de vida naquele momento que você tem uma idade, se você for novo de meia idade, é onde você precisa de seguro de vida. Hoje muita gente vende seguro de vida para quem está com mais idade. Mas quem está mais idade, ele já tem o dinheiro. O problema é, para muitas vezes, você ficar inapto de trabalhar e vivendo, esse é o maior risco, eu vejo, de um profissional ou de um ser humano, que é você cobrir essa necessidade de renda. Então o seguro aqui cabe muito bem, né? E as diversas combinações, cara. Não tem uma única combinação, não tem uma bala de prata. No planejamento a gente vai buscando cercar todos esses caminhos. Falando em planejamentos, comentou sobre a Planejar, e aí vem como uma entidade certificadora. Queria que você comentasse um pouco de tamanho de mercado. Quantos planejadores a gente tem no Brasil hoje? Qual é esse mercado endereçável? Como esses números vêm crescendo ao longo dos anos? Como está olhando de dentro da Planejar, que quem está, de certa forma, também monitorando esses números de mercado, como está a evolução desse mercado de planejador financeiro? Olha, primeiro é importante colocar que a Planejar, além de certificadora, ela é um selo de excelência, né? Então, ela, além de ser a certificadora, ela é a curadora, né, da marca CFP no Brasil. Isso exige da Planejar um conjunto de outras responsabilidades, como a educação continuada, né? Não é simplesmente dar uma prova, você tem que cuidar desse profissional, garantir que os princípios do CFP Global, que é dado pelo Standard Board, que criou a marca, estejam sendo seguidos, né? Então, mas como certificadora e como dona da marca, você percebe que a licenciada da marca no Brasil, a marca CFP trouxe muita segurança para o cliente e para o contratante, né? Então a marca, ela é uma marca de diferenciação. Então você começou a perceber que a indústria cresceu no private, depois os segmentos de baixo começaram a tirar a certificação porque almejavam estar no private. E aí, com a democratização dos investimentos, as assessorias e consultorias começaram. Então, a marca CFP hoje tem praticamente 10 mil certificados. É um selo de diferencial, de fato, na indústria, mas talvez nem 20%, aí eu cometendo o risco de errar, porque eu não tenho esse número na certeza, mas uma pequena parte dos certificados são planejadores na sua essência. Muita gente tirou a certificação para ter o conhecimento do planejamento financeiro, mas não trabalham ainda com o planejamento financeiro nessa visão mais ampla que nós conversamos já. Tá? O crescimento da indústria de planejamento financeiro está se dando mais nos não certificados do que nos certificados. Por quê? Porque o certificado é um selo de excelência. Então, as pessoas entram no mercado trabalhando, por exemplo, na Super Rico, a gente tem a própria formação do nosso planejador. E depois, um dos compromissos que esse planejador tem que ter é que ele vai virar CFP em algum momento. Tá? Mas ele tem a própria formação dele. E em grandes números, eu diria que a indústria de planejamento ainda tem pouca gente se dedicando exclusivamente a isso. Mas olha, a gente, como tudo aqui, vai olhar o mercado americano, né? O mercado americano, hoje, a maior empresa de planejamento lá nos Estados Unidos,
ela tem mais de 10 mil terceiros planejadores trabalhando para o gado nela. É uma empresa que chama-se a Mary Price. Ela, inclusive, quando você olha os planejadores exclusivos dela e os planejadores independentes que trabalham nela, ela é maior do que a Charles Schwab, em pessoas. Ou seja, é como se tivesse uma empresa de planejamento maior do que a XP, em assessores conectados. Esse é o tamanho do mercado. Você fala, pô, Jaime, como que o cara consegue isso? Porque você não está falando só de investimentos. Você está atendendo o cliente nas diversas. Existem a possibilidade de você fazer especificações de planejadores. Lá fora, quando você vai visitar, tem um planejador que se especializou em pessoas latinas, tem um planejador que se especializou em trabalhar com o público LGTB, um outro público, tem um planejador que se especializou em trabalhar com apenas clientes de uma determinada profissão. Então, você vai criando N possibilidades. Porque o problema, a questão aqui já não é mais, vou rentabilizar o meu cliente em tantos por cento acima do CDI. Deixa de ser isso. Você começa a discutir com o cliente o seguinte, você está no caminho certo dos seus objetivos. Você tira essa pressão. Você não vai perder o cliente porque o fundo que você indicou está rendendo 80% do CDI e não 120%. Você vai ter tempo de manejar isso. Não é simplesmente você ligar para o cliente do amiguinho do lado lá e falar, sai daí porque o meu fundo está melhor. Hoje eu tenho um CDB melhor. Não é disso. Eu falo, cara, nós estamos no caminho certo. Então, tudo isso só para falar assim, eu acho que essa indústria vai crescer muito. Ela vai crescer muito. Por quê? Porque existe uma preocupação, um olhar diferente dos clientes em relação a cuidar das suas finanças. E que se tocaram que não é simplesmente investir bem. E o que é investir bem? E quantos CFPs a gente tem no Brasil hoje? Nós já temos 10 mil certificados. E a ideia, todos os anos, imagina, tem um ritmo de formação, novos planejadores certificando. Com que velocidade a gente tem gerado esses novos CFPs? Olha, o Brasil hoje já galgou aí, já está entre os maiores países com CFPs no mundo. Naturalmente, a gente não vai chegar perto dos Estados Unidos, que é um país muito grande, onde a marca e a cultura de investir já chegou, né? E você percebe que os países que têm muito CFP são aqueles países que têm muito desenvolvimento. O Japão tem muito CFP, a Alemanha tem muito CFP, Holanda, Canadá tem muito CFP. Por quê? Porque são indústrias maduras no mundo do investimento, não é mais questão do produto. Então, o que a gente percebe, né, o CFP não é uma prova fácil, né, os conhecimentos para você ser um planejador são muito amplos, são muitas áreas, né, o que a gente percebe é que a demanda pela prova continua crescente. Continua crescente, você tem uma média de aprovação que é baixa, dado que é uma prova difícil, né, mas você tem um crescimento da carreira. Eu vejo como a Planejar conseguindo ali se posicionar em muito breve entre os 4 maiores países com a marca, né? Isso, já começamos a ver isso. Você já começa a perceber o cliente que pega o cartão e fala, pô, você é um CFP. Você é um planejador, né? Agora, não adianta nada você ser um CFP, você trabalhar no limite das coisas que são éticas ou não. Independente de onde você trabalha, existem questões de éticas que são extremamente importantes, que é esse portão assim, cara, você já parou para olhar se o produto que está vendendo, a gente não está destruindo essa ponte de sonhos do cliente? Não adianta nada você trabalhar, ser um CFP, trabalhar do lado de distribuição e não ter esse olhar cuidadoso. Então, a gente vê sim uma demanda muito grande de profissionais querendo se diferenciar, isso é muito bom, e um amadurecimento da indústria, né? Com os escritórios trabalhando de uma forma diferente, com as consultorias crescendo, com as empresas de planejamento surgindo, com os bancos mudando sua oferta. O mercado está ficando melhor para o cliente. Estamos batendo esse papo
com Jaime Carvalho, cofundador da Super Rico, sobre o mercado de planejamento financeiro, sobre planejamento financeiro naturalmente e um pouco sobre carreira no mercado financeiro também. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com Jaime Carvalho, cofundador da Super Rico, sobre planejamento financeiro, sobre carreira no mercado financeiro e, naturalmente, quais são os próximos passos, né? Como esse mercado tem evoluído e para onde ele tem ido. Mas eu queria voltar e olhar um pouco para a história, porque na história a gente consegue tentar preparar o futuro. E eu queria ouvir um pouco da sua história, Jaime. De onde veio o Jaime? Como é que você caiu nesse mundo de planejamento financeiro? Para depois a gente, já preparando, naturalmente, vou perguntar de como surgiu a Super Rico. Mas antes de chegar no Jaime de hoje, quem foi o Jaime que formou este aqui que a gente está vendo agora? Pô, bacana. Olha, como eu digo, a carreira de ninguém é fácil. Outro dia eu escrevi, por acaso, um capítulo numa coleção sobre a carreira, então tá tudo muito, né? Eu comecei muito cedo a trabalhar, meus pais eram feirantes, filho de feirante vai para feira, depois meus pais viraram comerciantes, então filho de comerciante vai para o balcão, numa época de hiperinflação, onde eu também tinha um trabalho que era ser o office boy, eu ia ao banco, chegava lá, o gerente do banco estava sentado, ar-condicionado. Um dia eu perguntei para ele, cara, o que você estudou para você ter isso? Ele falou, sou economista. Eu cheguei em casa, falei pro meu pai, eu vou ser economista. Meu pai olhou para mim e falou, vai trabalhar, moleque, né? Cara, consegui. Né? Comecei a carreira de economista, era uma época, faculdade, anos de 95 até 99, estava começando a Ambev, aquelas empresas aí, aqueles programas de trainee na empresa, na faculdade, eu falei, cara, eu acho que eu prefiro o banco. Eu lembrei aquela história, esse negócio aqui tá parecendo mais com o que meu pai fazia, isso dá um trabalho. E comecei com o trabalho de economista, comecei trabalhando no antigo banco ABN, antes de comprar o Real. Trabalhava com um cara muito legal chamado Rubens Sardenberg. Rubens Sardenberg, hoje na Febraban, foi um dos criadores do Tesouro Direto, pessoa fantástica. Depois continuei como economista, fui trabalhar como economista com um pessoal muito fera, Mário Mesquita, que hoje é economista-chefe do Itaú, Zeina Latifi, depois veio Alexandre Schwartzman, um monte de fera, Jequiel, que é um cara fantástico. Em determinado momento, lá por 2001, 2002, o Real já tinha sido comprado pelo ABN, e a gente era uma tesouraria, a gente era um economista de tesouraria. O holandês me chamou e falou o seguinte, cara, você faz boas apresentações. Eu tô com um produto aqui que eu sou trader de NDF e eu queria vender hedge cambial. Você não quer vir trabalhar na mesa de opções? Nessa época eu já estava fazendo mestrado na Universidade de São Paulo de métodos quantitativos. Meu sonho era trabalhar com aquilo. E para quem era um comerciante, cara, vender NDF não era tão difícil, vender opções não era tão difícil. E também não era tão difícil dado o contexto político. Era a primeira eleição do presidente Lula, existia uma grande desconfiança, os bancos internacionais cortaram as linhas e o ABN, com o seu presidente Fábio Barbosa, dobrou a aposta no Brasil. E chegou uma hora que a gente vendeu hedge cambial para todo mundo. A gente fazia operações que hoje eles chamam de outros nomes, na época a gente chamava de figuras seagull, collars, butterflies, né? A gente vendia essas estruturas, os butterflies não serviam muito para hedge, mas as outras serviam, né? Chegou uma hora que, lá por 2002, a gente estava com 65% dos contratos abertos na BMF de derivativos de opções. Naturalmente, os holandeses falaram, tá na hora de a gente parar de vender. E eu fiquei na tesouraria. Esse é um mercado que não é bom ser monopolista, né? Esse não é legal, porque você precisa de contrapartes. E eu fiquei, depois o holandês voltou para a Holanda, e eu junto com um colega assumimos a mesa de opções, aí efetivamente
fiz o sonho talvez de qualquer garoto de ser trader, tínhamos a mesa em Chicago, né? E também eu falo, tradear opção não era muito difícil para quem tinha trabalhado na feira ou trabalhado e quem sabia de mercado. Em 2007, o Santander comprou o ABN, né? Comprou o Real aqui no Brasil. Fui trabalhar na tesouraria do Santander, que era um grande hedge fund, era uma mesa muito diferente do que nós fazíamos no Real, né? O Real era uma mesa para clientes, o Santander era um grande hedge fund. Não é por acaso que os grandes fundos hoje tiveram origem lá, né? Trabalhava do lado do meu amigo Felipe Guerra, reportava para o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Quem fazia opção era o Guerra, então eu fui fazer NDF, né? E, para quem já tinha feito opção com todas as convexidades, fazer NDF era uma delícia, né? Fui fazer NDF, peguei aquela crise de 2008 trader, né? Acordando 4h30 da manhã com o Roberto Campos chamando a mesa para a gente ver o que a gente faria. Lá por 2011, 2012, com o apoio do Zé Berenguer, presidente hoje do Banco XP, que tinha sido meu chefe, estava no Banco Santander, ele estava assumindo o Private e me convidou para ser o estrategista do Private. Eu falei, baita oportunidade de trocar de carreira, ver gente, né, cara, não aguento mais ver tela. E aí, 2011, mais ou menos, eu entrei no Private como estrategista, CIO, fiquei 4 anos e depois fui ser head comercial do Ultra High do Family Office até 2017. Quando eu fui para o Private, eu conheci a Planejar. Eu fui um representante do banco na Planejar. Depois, quando eu saí do banco, fui membro eleito pelo CFPIS. Sou muito grato pela confiança do CFPIS. Em 2017, o presidente do banco na época, Sérgio Rial, fez uma mexida no Private. Eu acho que assim como qualquer presidente, cara, tem carta branca para mexer, e me chamou para ajudar a pensar o mercado de wealth. E aí eu abri a cabeça, fui olhar novas coisas. Foi quando eu fui conhecer o mercado de planejamento financeiro como negócio, não mais como educação, né? E saí do banco. E aí, em 2017, falei, eu fiz uma carreira legal, eu acho que vale a pena eu empreender, né? E deu uma baita sorte de ter conhecido o Carlos Castro, que é o criador da marca Super Rico, que em 2014 tinha pensado a marca, o modelo, e nós tínhamos uma convergência de como fazer isso juntos. E foi assim que, quando você foi nos conhecer, a gente tinha 4 pessoas. Hoje a Super Rico tem mais de 200 planejadores. E foi assim que criamos o desafio de ser uma empresa grande num segmento não tão rentável e que também não chama tanto a atenção dos grandes investidores em colocar dinheiro, porque não tem produto. É uma grande consultoria, né? Então, da carreira eu fiz muita coisa. E hoje, o que eu faço? Além da Super Rico, faço palestras de economia. Voltei lá para a minha origem. Eu trabalhava lá no ano 2000, faço palestras de economia, me divirto conhecendo o Brasil, dou aulas, momento super, estou no conselho de algumas empresas, então super particular, super bacana. E como tem sido esse dia a dia da Super Rico e tentar criar esse produto em cima de... Porque consultoria é ter serviço por essência, né? Como é que é criar produto em serviço e como tem sido fazer essa ponte de formar... Você está essencialmente criando 2 mercados em paralelo. Um é de criar o mercado de planejadores, que você, o seu cliente direto, mas você também criar o mercado de clientes desses planejadores, ensinando um pouco ao cliente que ele precisa desse planejador. Como é que tem sido o desenvolvimento desse novo jeito de pensar o negócio? Você pegou na essência, né? Primeiro é ter sócios que estejam alinhados. Cara, meus sócios são muito alinhados e eu acho que a gente tem uma bela complementariedade, né? Porque o projeto passava muito por isso. Eu tinha muito claramente que o planejador que atendeu o cliente em grande escala
não era o planejador que era certificado e trabalhava em banco e estava no auge da carreira. Porque não tem a grana. O cara não vai sair do banco para ganhar essa grana no curto prazo no planejamento, porque tem que montar a carteira de cliente. Né? Ele vai para uma consultoria, eventualmente, atender o cliente maior. Mas o cliente grande não era esse cara. Então a gente passava primeiro a identificar quem era a persona que ia trabalhar como planejador financeiro. Né? Identificado quem é essa pessoa, você fala assim, cara, como que eu treino esse cara? Treinado esse cara, você falou assim, cara, o que eu entrego para esse cliente? Como é que eu vinculo? Como que eu crio vinculação desse cliente comigo? Como que eu crio? O que eu coleto de informação? O que eu coloco? Aonde eu coloco? Né? E depois, o que é o acompanhamento? E depois todas as dores. Como que eu formalizo? Como que eu cobro? Como que eu mantenho níveis de atendimento de excelência? Né? Então a gente foi fazendo etapa por etapa. Né? A gente tinha certeza que a gente não queria ser um fornecedor de tecnologia, seja porque tinham caras muito bons como vocês, seja porque não adianta eu vender tecnologia para uma carreira que não existe. Eu vou ter um baita sistema de tecnologia, e aí, cadê os planejadores? Então a gente começou pela formação de planejadores, a gente criou um MBA, o Super Rico tem um MBA em parceria com uma escola, né, devidamente autorizado pelo MEC, onde a gente foi lá gravar. O Jaime foi gravar o de finanças, o Carlos foi gravar de tecnologia, a gente pegou a turma da Planejar, que queria gravar, e gravamos. Quem que é a persona que é o planejador financeiro hoje da Super Rico? É aquele cara que não teve a sorte de começar a carreira num banco como eu comecei. É o cara que sempre se deu bem com finanças. Então é um contador de empresa, é um cara que talvez esteja já numa terceira idade, é um cara que em banco, com 50 e poucos anos, você já está sem energia e o banco começa a te demandar demais. Então esse cara é um baita passo, o cara sair de lá e virar planejador. Então o desafio era criar isso. Então criamos. Depois a gente tinha o desafio de como formalizar. A gente formalizou esse profissional numa embalagem juridicamente possível, que desse direitos e responsabilidades, enquanto a gente trabalhava na tecnologia, no método. Né? Quando tudo estava pronto, a gente falou, pô, legal. Agora o cliente não conhece o que é planejamento financeiro. Como que eu vou vender um produto que o cliente não conhece? Foi quando nós tivemos a grande sorte de trazer o Gustavo Cerbasi, que era a principal referência no Brasil em planejamento financeiro. Já passou por aqui. Esteve aqui conosco, inclusive. Extremamente sério, extremamente focado em pessoas, em que ele topou fazer parte do desafio, em que nós mostramos para ele, falou, poxa, eu tenho todo interesse, porque eu tenho falado para as pessoas e percebo que os números das famílias no Brasil não mudam muito desde quando eu comecei a escrever livros. Então as pessoas precisam de acompanhamento. E aí, quando o Gustavo entrou, a gente conseguiu ter uma rede que era muito importante, que era ter clientes. O Gustavo, em muito pouco tempo, ele nos ajudou a ter um cadastro de 30 mil clientes na plataforma. E a gente começou a fazer um match entre esses clientes e os planejadores que a gente estava formando. Aí vem os outros dores, né? Nem todos os planejadores daqui é um empreendimento, é ser empreendedor. O planejador por si só é um empreendedor. Mas eu acho que você pegou a essência. Nós temos dois clientes como empresa. Nós temos o planejador, que nós temos que cuidar. Se o planejador não ganhar dinheiro, não tem planejador. E temos o cliente, que é o produto final, que é o cliente final, que é o objetivo, que é ajudar esse cliente nessa transformação. E agora, a Super Rico está entrando numa nova etapa, numa parceria já de tecnologia, onde a gente começa a embarcar muita tecnologia, que é exatamente isso. Como que eu consigo dar vazão para mais gente? Então, o desafio está posto. Né? E a gente brinca, missão dada, missão cumprida. E se você queira, por exemplo, entrar na plataforma Super Rico, como é que é o processo de se cadastrar como planejador, por exemplo, ou quem quiser encontrar um planejador, como pode usar a plataforma para encontrar um bom nome? A gente está exatamente, a gente tem a página, né, superrico.com.br, tem as outras ferramentas. Ao entrar no site, você tem uma jornada para clientes e você tem uma jornada para planejadores. Então a gente vê com muito bons olhos o interesse das pessoas em serem planejadores.
Né? Por que é um planejador? O planejador é um cara que está montando, pensa um planejador como um family office individual. Cada um vai ser um family office. Ao longo de alguns anos ele vai montar uma carteira que ele vai ter lá 50, 100 clientes. Se você só for, como que eu tenho de 100 clientes? Mas espera, você está tratando esses clientes ao longo do tempo. A partir de um determinado momento, ou esse cliente ele comprou o seu modelo e entendeu, ou ele vai embora. Que acontece também, né? Então esse planejador ele vira ali um hub com clientes, e a gente viu coisas muito legais lá fora. Vimos em visitas guiadas, que esse ano a Super Rico está organizando uma visita a empresas de planejamento lá fora. Em visitas guiadas, nós vimos, por exemplo, profissionais de 80 anos de idade que tinham uma carteira de 200 clientes que estavam vendendo essa carteira. Então ela tem ativo, ela tem valor final. Por quê? Porque tem relacionamento, tem cliente, o cara quer se aposentar. Só que ele não quer passar para qualquer um, então ele fica procurando, quase uma entrevista. Pô, deixa eu ver se o Felipe pode ser o planejador para me substituir, ou já. Olha que legal isso. O cara vira uma... mas na própria página, né, tem lá os caminhos, o planejador tem que passar por uma formação, feita essa formação, tem uma equipe de acompanhamento, né, porque vamos lá, ninguém lá sabe tudo, porque é muito complexo, tem clientes, as realidades dos clientes são diferentes, tem gente que tem problema A, tem gente que tem problema B, então isso aí tudo vai mudando, né? E o cliente, ao entrar, existe uma inteligência que faz o link com esses planejadores, né? E naturalmente, à medida que a rede de planejador vai crescendo, a gente vai criando um ranqueamento entre esses planejadores, pelo nível de serviço, nível de complexidade que vai atender. Então tem muita coisa para ser feita. Jaime, queria começar a agradecer a sua participação, seu tempo aqui conosco, compartilhar essa experiência, esses pontos de vista, digamos, transversais no mercado, tendo passado por esses diversas perspectivas dentro desse mercado e da formação, né, justamente desse profissional. E, naturalmente, fica à vontade a convidar quem está aproveitando aqui também o espaço, convidar quem está assistindo a gente, queira ser o cliente Super Rico numa ponta ou por outra, como acessar os canais, você já comentou do site, as jornadas, então fique à vontade de deixar os seus contatos da Super Rico e o convite para quem está assistindo Você com Dinheiro. Tá ótimo, pessoal. Na página da www.superrico.com.br ou nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, você acha muito sobre a gente. Deixar o convite, né, essa oportunidade mesmo, para pessoas que queiram pensar em mudar de carreira. Esse profissional que já trabalhou bastante tempo em instituição financeira ou com finanças, que tem o cuidado, o carinho por cliente. Essa é uma grande oportunidade de ter mais uma carreira mais longínqua por mais anos de uma forma independente. O cliente que se sente nesse momento confuso, né? Eu acho que o mercado de investimento vai mudar muito. A gente precisa simplificar o mercado de investimento. O mercado de investimento começou a vender complexidade para se justificar em relação ao modelo do vizinho. Alguém perguntou se o cliente precisa dessa complexidade? Pior, o cliente caiu nesse jogo. Então o cliente que já tomou a ciência de que a complexidade não é a única forma dele conseguir a sua independência financeira, convido a conhecer mais, não só a Super Rico, as outras empresas de planejamento, tem outras. No site da Planejar tem uma lista de planejadores independentes que podem atender clientes, assim como no site da Super Rico. Então a gente está num novo momento do mercado financeiro, onde fazer simples e fazer certo, eu acho que vai ganhar força. Então, a gente tem esse convite a todo mundo que está nos vendo para conhecer. Maravilha, Jaime. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado à Super Rico por ceder aqui a participação do Jaime. Naturalmente, muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui
no mesmo horário, trazendo essas grandes mentes do mercado, quem está pensando o mercado financeiro brasileiro de amanhã para esse bate-papo e trazer as reflexões que você, investidor, precisa para pensar o seu portfólio a cada dia melhor. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar a você e ao seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br e deixe também sua dúvida, sua sugestão, seu feedback em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.